Vamos falar um pouco sobre algumas ideias do processamento de sinais. A ideia aqui agora é falar da frequência negativa. É um tema que aparentemente não tem muito sentido, mas vamos tentar entender o que queremos dizer com frequência negativa. Nós podemos ter uma curva senoide que vai para cima e para baixo numa taxa de menos 10 ciclos por segundo. O que é que isso significa? Poderíamos ter uma estação de rádio emitindo a menos 680 kHz? Como interpretamos uma coisa dessas? Há algum sentido, sim, falar em frequência negativa, e é justamente sobre isso que vamos tratar neste vídeo. Lembre-se primeiro de que podemos descrever um cosseno desta forma. Cosseno de ômega t igual a meio vezes e elevado a mais j ômega t mais e elevado a menos j ômega t. Lembrando que j representa a unidade imaginária, que no mundo da matemática normalmente é representada por I. Mas aqui, para não confundir com corrente elétrica, usamos J. Cada uma destas duas componentes exponenciais aqui, nós podemos desenhar como um vetor no plano complexo e suas rotações. Podemos desenhar aqui o plano complexo, um vetor que está rotacionando em função do tempo. Em um certo instante, este seria o vetor indicado por e elevado a mais j ômega t. De maneira análoga, este outro termo aqui pode ser representado aqui por um outro vetor no plano complexo, e elevado a menos j ômega t. E este vetor estaria sendo rotacionado com extremidade na origem, evidentemente, no sentido negativo, ou seja, neste sentido de rotação aqui. Então, a ideia de frequência negativa faz sentido. Se estamos rotacionando no sentido positivo, como aqui, temos uma frequência positiva. Por outro lado, no sentido oposto, como aqui, estamos falando, então, de uma frequência negativa. Então, ômega-t nos dá a velocidade e este sinal, bem aqui em frente, nos diz o sentido da rotação deste vetor. Aqui temos uma frequência mais ômega-t e aqui uma frequência menos ômega-t. Neste contexto, podemos verificar que a frequência negativa é uma ideia bastante simples. Vamos, então, para uma ideia um pouquinho mais avançada, que é a ideia que já utilizamos em momento anterior, de projetar a rotação desses vetores através de uma onda cossenoidal. Vamos lembrar que temos um vetor aqui. Neste primeiro desenho, vamos representar o e elevado a mais j ômega t. Lembre-se de que aqui é o eixo real, aqui o eixo dos imaginários. E vamos projetar aqui em que este eixo representa a tensão, ou voltagem, e este representa o tempo. Iniciando aqui com o vetor nesta posição, projetamos este ponto do extremo aqui e encontramos este ponto na curva do cosseno. Conforme passa o tempo, o vetor está rotacionando no sentido positivo e, quando chega aqui neste ponto, projetando na curva cossenoidal, vamos encontrar este ponto aqui. Continuando a rotação, quando chega neste instante, projetamos na curva cossenoidal e encontramos este ponto. Se girarmos até esta posição, vamos ver projetado aqui neste ponto. Nesta outra posição, teremos aqui este ponto da curva cossenoidal. Quando o vetor chega novamente à posição inicial, projetamos aqui e vamos ter a projeção exatamente neste ponto aqui. Portanto, em uma rotação completa do vetor, em uma volta completa, nós temos aqui o primeiro ciclo da curva do cosseno. Podemos ver tranquilamente ômega-t aqui, ômega-t na curva do cosseno também. Vamos fazer agora uma análise semelhante, mas pensando no vetor que está aqui inicialmente, e vai rotacionar de acordo com e elevado a menos j ômega-t, portanto, no sentido negativo em relação ao anterior. Temos aqui os eixos dos reais, dos imaginários, e aqui na curva do cosseno temos aqui a tensão e o tempo. Vamos começar da mesma maneira que fizemos na situação anterior. Este ponto aqui se projeta na curva cossenoidal aqui, quando o tempo é zero. Agora, rotacionando um pouquinho no sentido horário, aqui no sentido negativo, vamos ter esta nova posição e, projetando, vamos encontrar na cossenoide este ponto. Continuando a rotação, por exemplo, aqui, vamos projetar neste ponto aqui. Quando o vetor completa meia volta, vamos projetar na curva cossenoidal e encontrar este ponto aqui. Podemos ver tranquilamente que o que está acontecendo ao projetar os pontos por onde passa o extremo do vetor na curva cossenoide
temos exatamente a mesma coisa que tínhamos no exemplo anterior. Projetando aqui este ponto, vamos encontrar ali, na curva cossenoide. Rotacionando mais um pouco, vamos ter esta posição, que projetando na cossenoide, vamos encontrar este ponto. Voltando à posição inicial, vamos ter ali aquele ponto na crista da cossenoide. O que acontece aqui é que tínhamos dois vetores rotacionando em sentidos opostos. O primeiro rotacionando com uma frequência positiva, girando no sentido anti-horário. O outro girando no sentido horário, portanto, com uma frequência negativa na nossa referência. E ambos nos dão exatamente a mesma curva cossenoide. Então, no contexto de vetores em rotação, faz todo sentido falar de frequência positiva ou negativa. Mas observe que, no caso do mundo real, olhando para v em função de t, o sinal da frequência como que some, que evapora, e não aparece ali visualmente no gráfico, que é a curva do cosseno. O sinal negativo da frequência negativa foi removido por esse processo da projeção. Ou seja, olhando apenas na curva de v em função de t, na cossenoide, não podemos definir ou não sabemos determinar se estamos falando de frequência positiva ou negativa, mas, retornando ao mundo de vetores em rotação, nós podemos e vamos precisar determinar se estão se rotacionando com frequência positiva ou negativa. Até o próximo vídeo.